Características dos contatos. Além do número de contatos e o tipo, devemos também conhecer características elétricas desses contatos para utilizá-los sem problemas em qualquer projeto. A primeira característica que nos interessa é a corrente máxima que podem controlar. A abertura e fechamento dos contatos de um relé exige um certo tempo, o que significa que nos pontos de aproximação máxima podem ocorrer arcos, ou seja, pequenas faíscas que tendem a queimá-lo com o tempo. Estas faíscas são mais intensas quando se comutam num circuito indutivo como um transformador, um motor, um solenoide, etc. A superfície dos contatos determina, por outro lado, a intensidade máxima de corrente que pode ser controlada. Esses dois fatores devem ser levados em conta na utilização de um relé. Assim, temos a especificação da corrente máxima que cada contato pode controlar, tanto em circuitos resistivos como indutivos. Evidentemente, a corrente máxima no circuito resistivo é sempre maior que a permitida para um circuito indutivo. Alguns recursos permitem a proteção dos contatos com o prolongamento de sua vida útil na construção e controle de cargas indutivas, amortecendo as faíscas, mas isso será visto posteriormente. A vida útil de um relé é basicamente determinada pela durabilidade dos contatos, e como os desgastes ocorrem nos momentos em que ocorrem as comutações, esta característica é dada em termos de abertura e fechamento do relé em milhares ou mesmo milhões de vezes. Temos ainda como especificação importante a tensão máxima que os circuitos do contato podem admitir. Esta característica é relevante, levando-se em conta a possibilidade de ocorrer faiscamento ou mesmo fuga entre os contatos, dado seu afastamento na posição em aberto se a tensão máxima for superada. Valores típicos estão na faixa entre 150 a 250 volts. Como a potência controlada do circuito de carga é dada pelo produto da corrente pela tensão, em alguns casos especifica-se a potência máxima também. Existem casos em que não se recomenda que a corrente máxima especificada para os contatos seja aplicada também como tensão máxima. Limita-se assim a potência. Uma outra especificação importante em certas aplicações é o tempo que o relé demora para fechar seus contatos. Existe então um intervalo de tempo mínimo indicado pelo fabricante que decorre entre a aplicação da tensão na bobina e o pleno fechamento dos contatos. Este valor varia de tipo para tipo e é dado tipicamente em milissegundos. Veja então que os dois tempos devem ser levados em conta quando se deseja que o relé opere em ciclos rápidos. Do mesmo modo, existe um tempo determinado para o desaparecimento do campo magnético da bobina a partir do instante em que a corrente é interrompida. As linhas de força do campo magnético se contraem em velocidade limitada pela indutância da bobina, e isso influi diretamente no tempo que os contatos demoram para abrir. Os fabricantes especificam também o tempo de abertura do relé em milissegundos. Estes tempos determinam a máxima frequência que o relé pode responder. É claro que não se recomenda a utilização desse tipo de componente em aplicações que exijam repetições de muitos ciclos de operação rapidamente, pois existe um limite para a vida útil dos contatos. Esta vida útil é indicada em termos de quantidade de operações, ficando tipicamente entre 250 mil e 30 milhões conforme a corrente controlada. Finalmente, devemos levar em conta a resistência dos contatos, que pode ser expressa de diversas formas. Uma das maneiras consiste em indicar a resistência de contato inicial, que é a resistência de um contato que ainda não comutou carga e, portanto, ainda não sofreu desgaste pelo faiscamento. Essa resistência é expressa em milésimos de ohms, megohms, situando-se tipicamente entre 10 e 100. Além destas especificações, existem outras que eventualmente podem ser necessárias nas aplicações mais críticas. Dentre elas, podemos citar o isolamento entre a bobina e os contatos, a capacitância entre os contatos quando eles estão abertos, já que nessas condições podemos considerá-los como as placas de um capacitor. Temos ainda o peso do componente,
a vibração, a rigidez dielétrica entre a bobina e contato, entre os contatos, etc. Explorando um circuito de iluminação. Nessa sessão, você aprenderá sobre um circuito de iluminação. O circuito usado nessa sessão é um sistema de iluminação onde duas lâmpadas são controladas por push buttons de 3 estações diferentes. Eles são mostrados juntos no painel apenas para melhor compreensão, mas na verdade eles estão longe um do outro. Funcionamento do circuito. A função deste circuito é energizar as luzes quando qualquer um dos 3 botões normalmente abertos, PB1, PB2 ou PB3, for pressionado. Estas luzes são desenergizadas se qualquer um dos botões normalmente fechados, PB4, PB5 ou PB6, for pressionado. O circuito é alimentado por um disjuntor de um circuito externo de 115 VCA, ou volt-ampere, né? Normalmente, a porção do circuito na cor verde está viva eletricamente. Veja esquema na figura 132. Importante, abra a pasta Documento do módulo 1 e imprima tudo para você acompanhar. Quando um botão de pressão PB1, PB2 ou PB3, normalmente abertos, for pressionado, um circuito será completado através dele e os push buttons PB4, PB5 e PB6. Os dois contatos 1 e 3 e 8 e 6 do relé fecharão devido à atração magnética gerada pela passagem da corrente elétrica na bobina que está entre os pinos 2 e 7, assim energizando as luzes. Os contatos 1 e 3 permanecerão fechados para funcionar como selo e permitem que o relé permaneça energizado após o push button ser liberado. O circuito deverá se comportar da mesma maneira se for pressionado PB1, PB2 ou PB3. Veja a figura 133. Quando o push button normal fechado, tal como o PB6 for pressionado, o circuito será aberto, desenergizando o relé 1. Os dois contatos do relé abrirão, desenergizando as lâmpadas. Quando o push button for liberado, o relé permanecerá desenergizado, uma vez que seus contatos agora estão abertos. O comportamento será o mesmo se, em vez de PB6, for acionado PB4 ou PB5 para desligar. Na figura 134, temos o diagrama de fiação do circuito de iluminação. A figura 135 é a figura do circuito desligado e a 136 ligado. Para fazer manutenção em um circuito elétrico, é necessário seguir uma série de passos antes de partir para a manutenção propriamente dita. Para descrever essas regras, vamos usar este circuito de iluminação como base. Preparação. A primeira coisa que você deve fazer é ter em mãos o seguinte: diagrama do circuito, fluxograma de resolução de problemas, planilha de manutenção ou histórico de manutenção do equipamento. A maioria dos setores de manutenção de empresas brasileiras não fornece os dois últimos itens ao profissional de manutenção elétrica quando ele vai executar um conserto. Porém, o primeiro item não pode faltar ao profissional, pois sem ele é praticamente impossível resolver o problema. No nosso caso, os esquemas elétricos e de fiação estão na página 78. Observação. O primeiro passo na resolução de problemas é fazer cuidadosas observações. 1. Opere as luzes de cada uma das estações. A iluminação funciona apropriadamente? Sim ou não? 2. Qual dos push buttons não funciona? PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 ou PB6? 3. O relé sempre atraca ou às vezes falha? Resumo das observações. Você viu que quando PB3 é pressionado, as luzes acendem. Quando tanto PB1 quanto PB2 é pressionado, as luzes não acendem e o relé não energiza. Todos os botões de desligar funcionam normalmente. Definir a área do problema. Para definir a área do problema, você precisa ter o diagrama esquemático deste circuito. No diagrama, você terá a área ou áreas do circuito de iluminação que pode conter um mau funcionamento. 1. A porção da entrada de alimentação do circuito pode estar dentro da área do problema? Veja abaixo a porção da fonte de alimentação do circuito destacada no esquema.
Sim ou não? A seção da saída pode estar dentro da área do problema? Veja a porção do circuito de saída destacada no diagrama elétrico da figura 138. Sim ou não? 3. A porção do circuito contendo a bobina do relé R1 e os pushbots de desligar pode estar dentro da área do problema? Veja a porção do circuito contendo a bobina do relé 1 e os pushbots de desligar destacado no esquema elétrico da figura 139. Sim ou não? 4. A porção do circuito contendo os pushbots de ligar da figura 140 pode estar dentro do problema? Sim ou não? 5. Você definiu a causa do problema estar na área do circuito contendo os pushbots de ligar, como mostrado pelo diagrama da figura 141. Nota: todos os desenhos foram enviados para você em uma pasta em anexo. Sempre imprima para acompanhar as aulas. Realce esta área no seu diagrama, identificando possíveis causas. O próximo passo é para determinar todas as possíveis causas dentro da área realçada do problema. Não deixe de documentar isto em sua planilha. O diagrama esquemático não fornece a informação de fiação requerida para identificar as possíveis causas. Você precisará usar o diagrama de fiação. Qual das seguintes pode ser a possível causa da falha? A. Fio aberto entre PB1,2 e PB2,2. B. Fio aberto entre PB2,2 e PB3,2. C. Fio aberto entre PB3,2 e PB6,4. D. PB1 e PB2 defeituosos. E. Fio aberto entre R1,3 e PB6,4. E. PB3 está fechado em curto. Dica: quando analisando um circuito, ele pode às vezes ser difícil para seguir a ligação. Uma técnica que pode ajudar é usar o diagrama de ligação para redesenhar partes do esquema, tal que as rotas de ligações se tornem claras. Por exemplo, usando o diagrama de ligação, a área do problema do esquema foi revisada para fazer mais clara a rota exata da ligação. Veja a figura 142. Você completou identificando todas as possíveis causas. Eles são: a ligação de PB2,2 para PB3,2 está aberta. Ambos, PB1 e PB2, estão defeituosos. Veja a figura 143. Depois de identificar todas as possíveis causas, o próximo passo é determinar se há uma possível causa óbvia. Qual das seguintes você selecionaria como uma causa possivelmente óbvia? A. O fio de PB2,2 para PB3,2 está aberto. B. PB1 e PB2 estão ambos defeituosos. C. Não há uma causa óbvia. Analisando as possibilidades. Opção A. O fio de PB2,2 para PB3,2 é o único componente que sozinho poderia causar esse problema. Portanto, esta é uma causa mais provável. Opção B. É improvável que dois componentes fiquem defeituosos ao mesmo tempo. A outra causa mais provável. Opção C. Esta opção é totalmente incorreta. O fio PB2,2 para PB3,2 é o único componente que poderia causar este problema. Portanto, esta é a causa mais provável. Agora que você previu a mais provável localização do problema, você precisa testar para determinar se ele está defeituoso. Certifique-se de estar com o diagrama de ligação disponível. À medida que você fizer cada teste, vá anotando todos os resultados. Testando a causa provável. Você determinou o problema ser um circuito aberto. Qual o instrumento de teste é a escolha mais apropriada para ajudá-lo a encontrar a falha? A. Voltímetro. B. Ohmímetro. Ou C. Amperímetro. Analisando a escolha mais apropriada. Opção A. Esta é a opção correta. Localizar um circuito aberto pode muito facilmente ser feito usando um voltímetro e seccionando o circuito. A precaução aqui é o circuito estar energizado enquanto você está testando. Opção B. Embora você possa usar um ohmímetro para encontrar o circuito aberto, pode consumir mais tempo, pois exige bloquear a alimentação e remover conexões. Opção C. Um amperímetro
é usado para medir a quantidade de corrente fluindo em um circuito. Ele não é comum para localizar circuitos abertos ou curtos-circuitos. Para determinar os pontos de teste, você precisa ter disponível o diagrama de ligações para este circuito. Onde é o melhor local para o primeiro teste? A. PB1-1 para PB1-2. B. PB2-2 para a terra. C. FU ou fusível 2 para a terra. PB1-1 para a terra. É o fornecimento no TB1. Analisando qual pode ser o melhor local. Opção A. É normalmente mais eficaz usar o neutro como referência. Este teste não dirá a você se o fio de PB2-2 para PB3-2 é a causa do problema. Opção B. Está certo. Observe então. Para esse teste ser eficaz, você deve pressionar PB1 ou PB2 enquanto desempenhando o teste. Opção C. Este teste é fora da área do problema para esta falha e não dirá a você se o fio de PB2-2 é a causa do problema. Opção D. Este teste não dirá a você se o fio de PB2-2 para PB3-2 é a causa do problema. Opção E. Nós já sabemos que o curto está recebendo energia a partir do relé de trabalho. Que resultado de teste você esperaria no PB2-3 se o fio do PB2-2 para PB3-2 fosse o defeituoso e você fosse pressionando PB1 ou PB2? A. 240 volts. B. 115 volts. C. 12 volts. D. 0 volts. Analisando os possíveis resultados que você esperaria. Opção A. A voltagem de operação para esta parte do circuito é 115 volts. Opção B. Está correto. Isso indicaria que o fio estava sendo alimentado com a voltagem apropriada. Opção C. A voltagem de operação para esta parte do circuito é 115 volts. E opção D. Isto indica que o fio está aberto e que, portanto, é a causa do problema. Coloque a chave selecionadora do multímetro na posição V, volts. Então, conecte as pontas de prova do terra para o PB2-2 para desempenhar o primeiro teste. O que o display do multímetro deverá mostrar quando PB1 for pressionado? A. 240 volts. B. 115 volts. C. 0 volts. Analisando o que o display mostraria, opção A. Não seria possível ler 240 volts. Opção B. Correta. O voltímetro lerá 115 volts se você medir do neutro para o terminal PB2-2 com o primeiro push button pressionado. Veja a figura 144. Opção C. Você está certo de ter conectado as pontas de prova do neutro para o terminal PB2-2 e pressionado o PB1? Você está certo de ter conectado as pontas de prova do neutro para o terminal PB2-2 e pressionado PB1? O que o resultado de teste indica? A. PB1 e PB2 estão defeituosos. B. PB1 está defeituoso. C. O fio de PB2 para PB3-2 está defeituoso. D. O fio de PB2 para PB3-2 está ok. Analisando a indicação do resultado. Opção A. Desde que você meça a voltagem no PB2-2, o push button que você pressionou está correto. Está ok. Opção B. Seu teste prova que o push button que você pressionou está funcionando. Então, alguma coisa a mais deve estar impedindo as lâmpadas de ligar. Opção C. Correta. Este resultado de teste diria a você se o fio de PB2-2 para PB3-2 está defeituoso. Opção D. O teste indica que a falha está neste fio. Qual seria seu próximo teste? A. Voltagem no PB3-3 para o neutro. B.
voltagem no PB3-1 para o neutro. C, voltagem do PB2-2 para PB3-2. D, não são exigidos mais testes. Analisando, qual seria o próximo teste? Opção A. O teste provaria que o fio é o problema, porém ele não é necessário. Opção B. Você já sabe que há voltagem nesse ponto. Opção C. Você deve sempre conectar a ponta de prova do medidor a ponto de referência conhecido. Opção D. Correta. Você já sabia que o circuito partindo do PB3-2 está funcionando apropriadamente. E desde que PB3 também está funcionando e seus testes anteriores mostram que o fio PB2-2 para PB3-2 estava recebendo a voltagem apropriada, está claro que o fio de PB2-2 para PB3-2 está aberto. Você completou o teste e determinou o componente defeituoso. O que você deve fazer em seguida? A. Verificar a resistência do fio. B. Substituir o fio de PB2-2 para PB3-2. C. Chamar o supervisor. D. Desistir. Analisando o que fazer em seguida. Opção A. O teste de resistência provaria a você que o fio é o problema, porém não é necessário. Você já sabe que o circuito partindo de PB3-2 está funcionando apropriadamente, desde que PB3 está funcionando e seus testes anteriores mostraram que o fio de PB2-2 para PB3-2 estava recebendo a voltagem apropriada. Portanto, o fio deve estar aberto. Opção B. Está correta. Você precisa substituir o fio. Opção C. Embora possa ser necessário em alguns locais de trabalho, você comprovou a causa estar no fio e ele deve ser substituído. Opção D. Esta não é uma opção aqui. Reparar. Substituir o fio. Primeiro, bloqueie o funcionamento. Desconecte os dois finais do fio do terminal PB2. Substitua o fio. Conecte o fio novo. Depois de substituir o fio, o que você deve fazer em seguida? Para garantir que não há mais falhas, você deve testar as luzes partindo do acionamento de cada estação. Operação teste. Remova seu bloqueio, ligue o fornecimento de energia e teste cada estação. Lembrete, não exclua o óbvio. Observações ilógicas podem excluir a maior parte do circuito como sendo a causa do problema. Dicas importantíssimas. Esteja certo de ter toda a documentação disponível antes de começar a manutenção. Isto inclui esquema, diagrama de ligações, o fluxo de manutenção e o histórico de defeitos do equipamento.